noite. Boa noite, Rafinha. Quem mais tá aí com a gente, pessoal? Manda um oi aí no chat, fala seu nome. Vocês estão conseguindo ouvir a gente bem? A Ana também está entre nós. Muito bom ver vocês aqui, meninos e meninas. Acho que o pessoal tá começando a entrar, né? Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de biomas, tá? É um conteúdo que ele é mais específico do 7º ano, mas com certeza vocês já viram esse conteúdo. É algo que sempre cai em provas, independente do ano aí que vocês estiverem. É um conceito importante de vocês terem fixado, porque é a base para muitas outras coisas dentro da biologia das ciências que vocês vão ver daqui para frente, tá? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala essa palavra ecologia, a primeira ideia que vem na cabeça da maioria das pessoas é um conceito aí envolvendo proteção do meio ambiente, coisas do tipo reciclagem. Coloquei aqui o símbolo da reciclagem. Vocês geralmente, as pessoas em geral, não só vocês, tá? Geralmente vão para esse lado, olhando a palavra ecologia aqui, já pensar em proteção do meio ambiente, coisas do tipo, tá? Isso também é bem importante, só que os conceitos que a gente vai abordar aqui nessa Gaming Class de hoje não são exatamente esses, tá? Não que isso não seja importante, a proteção do meio ambiente é obviamente extremamente importante, tá? Mas ecologia é um conceito muito mais abrangente do que isso e a gente vai definir muito bem isso hoje. Inclusive, as coisas que eu vou passar para vocês aqui agora, esses conceitos, essas definições, são muito importantes para provas, tudo mais. Vocês sabem, né, que as pegadinhas das provas de ciências e biologia geralmente estão nos conceitos. Então, se a gente consegue gravar um conceito bem certinho na nossa cabeça, depois fica muito mais fácil conseguir entender essas questões e tudo mais, tá? Então, uma das coisas mais importantes quando a gente está falando de ecologia é o tempo, tá? A gente vai fazer várias considerações com relação ao tempo quando a gente estiver falando de cada uma das categorias e tudo mais, tá? O espaço também é algo muito importante. Espaço no sentido de lugar dessa palavra, tá? Não tô falando de espaço sideral agora. Tô falando no sentido de lugar. Então, sempre que a gente analisar essas questões todas, a gente vai levar em consideração o tempo no qual isso está acontecendo e onde isso está acontecendo. Espaço e lugar, extremamente importante. Guardem bem essas duas palavrinhas, tá? A gente também vai levar em consideração os fatores bióticos e os fatores abióticos. Então, sempre que eu estou falando de algo que é biótico, eu estou falando de algo que é vida. E aí, estão compreendidos vários organismos que a gente chama de seres vivos, desde animais, plantas, bactérias, fungos, dentre outros, aí tudo que vocês já sabem que pode ser considerado vida. E quando a gente fala de meio abiótico, sempre que vem a letrinha A lá antes de uma palavra, vocês já sabem também que isso quer dizer negação. Então, se é abiótico, é o que não tem vida. Exemplos aí de coisas que não têm vida e estão no ambiente: água, solo, rochas, elementos químicos e assim por diante, certo? E aí a gente vai agora para essa definição desses conceitos bem importantes da ecologia, que eu quero que vocês gravem bem, acompanhem aqui e participem comigo, tá? Então, trouxe algumas imagens e palavras aí pra gente refletir sobre ela. Então, vamos lá. A gente tem aqui alguns conceitos bem importantes. Vamos começar pelo conceito de espécie. Já começamos aqui numa pergunta muito capiciosa. Quero saber de vocês aí, não é uma pergunta fácil, não tem uma resposta única, tá? Mas quero saber de vocês aí no chat o que vocês acham que é uma espécie. Como que eu poderia definir uma espécie? O que você acha, Elton, que é uma espécie? Eu acho que são os bichos que carregam muita semelhança, né? Física, de óssea. Então, o Elton falou bichos que carreguem muita semelhança. Acho que você está se referindo a semelhança que a gente possa enxergar, né? Com os nossos próprios olhos. Pelo menos principalmente, né? Principalmente, certo. E vocês, pessoal? Espécie. Como que eu defino o que é uma espécie? Rafinha disse: alguns seres vivos que seriam parecidos em um tipo de grupo contendo todos eles. Legal, o Rafa trouxe algo parecido com o que o Elton tinha falado, então... melhor escrito, né? Só que avançado, uma versão avançada. Mas vocês estão falando aí, tanto o Rafa quanto o Elton, de similaridade que eu enxergo, né? Ossos, o Elton citou, por exemplo, características físicas, ou um nome mais bonitinho aí que a gente chama isso dentro da biologia, morfologia, tá? Será que eu defino uma espécie apenas por elas parecerem umas com as outras? Será? Vocês acham que isso daqui é uma mosca ou uma abelha? Esse vídeo aqui que tá passando. Mosca ou abelha? Bom, parece muito uma abelha, né? Vocês aí no chat, o que vocês acham? Pera aí, ó. Abelha. Mas alguém tem uma opinião? O Elton também acha que é abelha. Alguém discorda, gente? Abelha. O Murilo também acha que é abelha. Vamos assistir de novo o vídeo e vamos ver se é uma abelha. Esse indivíduo aqui, ó, tem 2 asas, não 4. As abelhas têm 4 asas, tá? Esse
esse aqui tem 2. Olha bem pra cabeça desse bicho, principalmente pros olhos aqui. Que outro bicho vocês já viram na cozinha, principalmente que tem uma cabeça bem parecida com essa? Não idêntica, tá, gente? Porque não é a mesma espécie, mas bem parecida. Isso daqui é uma espécie de mosca, tá, pessoal? E é uma espécie que faz o mimetismo. O mimetismo é quando um bicho imita o outro. Não só bicho, planta, outros seres vivos também fazem, tá? Mas aqui a gente tá falando de bicho. É quando um imita o outro. O que isso quer dizer? Isso daqui é uma mosca extremamente parecida com uma abelha. Tão parecida com uma abelha que até as pessoas que trabalham com abelhas confundem a mosca com a abelha. Eu já vi foto dessa mosca em livro de abelha, em pote de mel, em várias outras coisas, várias reportagens que eu já vi falando sobre a abelha, mas a foto da reportagem era de uma mosca. Então, olha só, são 2 bichos totalmente diferentes, não só de espécies diferentes, mas de ordens, da mesma ordem, mas de famílias diferentes, mas elas são praticamente iguais. Se a gente levasse em consideração só esse conceito que vocês falaram aí de similaridade, de um parecer com o outro, a gente já seria totalmente enganado. Então, chegamos à conclusão aqui que esse conceito de similaridade, apesar dele ser importante, ele não é suficiente para eu definir uma espécie. Concordam comigo? Ele não é suficiente. Vocês acabaram todos aqui de ser enganados por uma mosca. E a gente não pode dizer que só porque ela é igual à abelha, que ela é uma abelha. Só para vocês saberem, existem mais de 20 conceitos de espécie, tá? E não existe consenso entre os cientistas sobre qual é o certo, tá? O que vai acontecer é que, dependendo do tipo de estudo que você for fazer na ciência, você vai usar um conceito de espécie ou outra, e isso geralmente é deixado bem claro lá no trabalho que você está fazendo, tá? Então, o conceito que vocês falaram inicialmente é o conceito morfológico de espécie, que é esse da similaridade visual. Tem vários outros conceitos, e o conceito mais difundido, que inclusive nos livros didáticos de biologia e no nível de vocês, ensino fundamental, vai estar sempre presente, é o conceito biológico de espécies, tá? Então, segundo esse conceito biológico de espécies, uma espécie é um conjunto de seres vivos ali que são capazes de se reproduzir um com o outro, tá? Então, essa questão aí da reprodução é super importante. Um ser que consegue reproduzir com o outro, gerar um descendente fértil, então aí a gente pode considerar aquele determinado grupo ali uma espécie, tá? Então a gente pegou aqui para essa aula como um exemplo pra gente caminhar nesses conceitos a espécie do lobo-guará. Foi o Elton que escolheu esse daí para ser o nosso mascote dessa aula, tá? Então eu coloquei lá para vocês lobo-guará e o nome científico do lobo-guará, Crisóceum brachiurus. Parece que tá escrito em outra língua porque tá mesmo escrito em outra língua, tá? Isso daqui é em latim, todas as espécies são nomeadas em latim ou palavras latinizadas. Não é necessariamente uma palavra em latim. Quando a gente vai batizar uma espécie, a gente pode escolher uma palavra em português, por exemplo, e latinizar ela. Existe um dicionário, toda uma base de regras que a gente faz, tá? Sim. Existe um código internacional de nomenclatura biológica. Então, sim, todos os países do mundo obedecem esse mesmo código. Toda vez que eu vou descrever uma espécie, eu tenho que me basear em todas essas normas aí, certo? E isso, pessoal, não é um simples capricho do cientista porque a gente acha que é bonitinho. Existe todo um sistema e um porquê por trás disso, tá? Se eu olho esse lobo aqui, eu não preciso nunca ter ouvido falar, nunca ter visto um lobo-guará na minha vida. Se eu olho esse nome, Crisóceum brachiurus, isso me diz muita coisa, tá? Eu sei que esse é o lobo-guará, que ele pertence a esse gênero Crisóceum. Eu sei que existem outras espécies desse mesmo gênero, então quando eu ver outras espécies que começam com esse nome, mas tem um outro nominho aqui, eu sei que elas pertencem ao mesmo gênero. Então isso já me diz que elas têm uma genética parecida, elas têm aparência parecida, elas vão ter, obviamente, diferenças também, mas elas vão ter várias coisas em comum. E aí, quando eu falo de um indivíduo, a gente vai estar falando de um ser vivo de uma determinada espécie. O indivíduo é sempre um, tá, pessoal? Cada um de vocês é um indivíduo. Eu sou um indivíduo, o Elton é um indivíduo. Vocês que estão entre nós também, cada um de vocês é um indivíduo da espécie humana Homo sapiens, certo? Aqui eu tenho um indivíduo da espécie do lobo-guará, que é o Crisóceum brachiurus, tá? E aí a gente vai para o conceito de população, outro conceito muito importante que vocês vão ver aí dentro da ecologia. Quando eu estou falando de população, eu estou falando de um conjunto de indivíduos, vários lobinho-guará, da mesma espécie, tá? Bem importante isso, da mesma espécie. Eu só posso falar de população na biologia quando estou falando da mesma espécie. Então aqui a gente tem duas populações de lobos-guará, espécie Crisóceum brachiurus, certo? E aí outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando de qualquer um desses conceitos é o tempo e o espaço. Lembra que eu falei para vocês o quanto que o tempo e o espaço é importante, tá? Uma população, ela vai ser definida também no tempo e no espaço.
espaço. Eu posso ter várias populações de lobo-guará aqui, por exemplo, diferentes em diferentes lugares. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, esses daqui são os lobinhos-guarás de Ribeirão Preto. É uma população de lobos-guarás de Ribeirão Preto. Aqui a gente tem outra população. Os que estão lá em Bom Despacho, que é a cidade do Elton, por exemplo, não pertencem à mesma população desses daqui de Ribeirão Preto, tá? Então, essa é a população de lobos-guará lá de Bom Despacho. Ao longo do nosso país, existem várias populações diferentes que estão vivendo em lugares diferentes e também em escalas temporais diferentes, no presente, certo? Então, sempre que a gente vai falar de uma população, estamos falando de indivíduos da mesma espécie, no mesmo lugar e no mesmo espaço, certo? E aí a gente vai abrangendo cada vez mais quando a gente começa a olhar, então, para esse conceito de comunidade. Quando eu estou falando de comunidades, estou falando de mais de uma espécie. Então, inicialmente, coloquei aqui o lobinho-guará, que a gente já estava, né, focando nele, e o tucano. Se eu tenho um lobo-guará e um tucano, eu já estou falando de uma comunidade, tá? Por quê? A comunidade, ela é o conjunto de populações de diferentes espécies. Então, quando eu tenho no mesmo local lá vários animais, plantas, bactérias, fungos, etc., vivendo ali, interagindo entre si, estou falando de uma comunidade, certo? Então, aqui, por exemplo, escolhi animais aqui do Cerrado, tá? O lobo-guará, o tucano, a onça, o jacaré, o besouro, a planta, as bactérias, os fungos que estão no solo, tudo que é biótico, tudo que é ser vivo e está vivendo, está interagindo num mesmo lugar, é uma comunidade, certo? Então, guardem isso. A gente tem os indivíduos fazem parte de uma população, estão dentro desse conjunto de população e o conjunto de população está dentro do conjunto de comunidades, certo? E se a gente expandir ainda mais esse conceito, tá, pessoal? Quando a gente começar a pensar em ecossistemas, aí a gente está falando, além desses vários tipos diferentes de seres vivos interagindo entre si, a gente também coloca os fatores abióticos para falar de ecossistema, tá? Então, quando eu estou falando de um determinado ecossistema, estou falando dos animais, das plantas, das bactérias, dos fungos, dos protozoários que lá vivem, mas também estou falando do solo, do clima, da temperatura, da altitude, tá? De vários fatores físicos, abióticos que vão interferir nisso, certo? Então, a diferença, o que tem a mais de comunidade para ecossistema são os fatores abióticos, certo? E aí, outro conceito que vocês vão ver aí nos livros de vocês provavelmente é esse conceito de biosfera. Quando eu tô falando de biosfera, eu tô falando de tudo que existe no planeta Terra, o conjunto de todos os ecossistemas que existem no planeta Terra, tá? E a interação deles entre si. Sempre que eu falar de ecologia, pessoal, sempre que a gente estiver dentro desse assunto da ecologia, a gente tá falando de interação. Guardem a ligação entre essas duas palavras, interação e ecologia. Sempre que eu estou falando de ecologia, eu estou falando de interação, tá? E aí a gente chega finalmente no tema aqui da nossa aula, que é bioma, tá? Os biomas são tipos de ecossistemas, tá? Vocês veem aí bastante quando começam a falar disso, né? Os biomas brasileiros. Então vamos ver se vocês lembram me falar exemplos dos biomas brasileiros aí no chat. Você lembra algum, Elton? Eu lembro alguns. Mata Atlântica, sim. Pantanal. E os Pampas Gaúchos. Pampas Gaúchos. Tá faltando o mais famoso do Brasil, só. Vamos ver quem sabe quem tá faltando. O mais famoso do Brasil. Ué, mais famoso do Brasil? Uhum. E maior também, inclusive. Ué, achei que nós tínhamos falado todos aqui do Brasil. Ó, Caatinga, Cerrado, repete o que você falou. Mata Atlântica. Pantanal. Pampas. Pampa, tá faltando um. São 6 biomas no total no Brasil, tá? Guardem sempre esse número, pra ajudar vocês a lembrarem. Amazônia! Aí, é a sua, não é? A blackzinha? Acertou, muito bom. A Amazônia, tá? A Amazônia também é um bioma. Todos esses que vocês falaram são biomas brasileiros. Então, pra eu definir um bioma, pessoal, a gente vai levar em consideração as espécies de várias formas de vida aí, como plantas, animais, fungos, bactérias, tudo isso, tá? A gente também vai levar em consideração características físicas desse ambiente e os fatores abióticos como clima, altitude e tudo mais, certo? Podemos ir pro jogo agora. Alguma dúvida enquanto a gente vai abrindo o jogo aqui, pessoal? Vocês gostaram dessa parte da explicação? Estão entendendo tudo direitinho? A gente vai abrir o Minecraft aqui, vamos jogar e aí vamos conversando sobre esses conceitos que eu passei pra vocês agora nessa primeira parte. Então a gente vai começar aqui agora no Minecraft. Esse é um mundo que a gente já joga há bastante tempo. O Elton vai falar um pouquinho sobre as explorações, como começou esse mundo, esse save aí que a gente tá. Vai mostrar pra gente, então, antes da gente voltar a falar dos conceitos de ecologia.
Sim. Ih, tá de noite agora. Eu vou dormir pra eu poder mostrar pra vocês o que eu construí aqui já e o que eu pretendo fazer daqui pra frente. Apesar de que, por mais que tenha 2 anos já que eu jogo nesse save, tem muito tempo que eu não jogo Minecraft. Inclusive, a hora que eu entrei aqui, eu tava um pouco perdido com os controles e tudo mais. Ó, então eu construí esse bunker aqui, né? Esconderijo no meio dessas pedras, dessa montanha de pedras. Construí uma escadinha aqui pra baixo, tochinhas de cada lado, uma tochinha vermelha ali em cima pra sinalizar. E a vista que a gente tem dessa entrada é essa aqui, ó. Beleza? Bem bonito. Lembrando que a gente tá jogando com um shader também pra deixar a água um pouco mais suave, assim. Foi aqui que eu comecei a construir comecei essa jornada, né, de construção, mas nessa primeira fase aqui eu construí algo bem básico, né, só um cômodo com as tecnologias aqui essencial para eu começar a jornada, e depois eu comecei a adentrar para dentro da montanha e eu vou mostrar para vocês isso. Fui entrando aqui para ver onde a gente vai sair. Meu túnel aqui é gigante. A intenção aqui nesse momento era só sair cavando para ver onde que ele sairia, né? Até que a gente chega aqui na outra saída do outro extremo, que eu vou abrir e vou mostrar ali do lado de fora depois. Mas aqui é onde eu tô concentrando a maioria dos meus recursos, olha só. É baú que não acaba mais, então tá tudo lotado esses baús. A ostentação de recursos. Preciso mostrar, né, a vitória. Preciso mostrar as vitórias, ó. É muito redstone, de diamante. Diamante tá com pouco, né? Mas eu tô... Já tá com a roupinha de diamante. Tô trajado de diamante já. A gente até escolheu entrar nesse save que já tá bem avançado, que ele joga há muito tempo, pra gente não ter que perder tempo com problemas básicos aqui de quando a gente tá começando, né? Sim. Ó, tem até um baú por conta só de guardar mapa de tesouro. Então a gente tem aqui 3, 6, 7, 8 mapas de tesouro. E aqui, quando a gente sai, a gente se depara com o grande projeto desse save que eu tenho, que eu nunca concluí. Tá há 2 anos aí na luta. Eu vou descer ele pra mostrar pra vocês. Eu não sei se vocês têm esse mesmo problema que nós, gente, mas eu e o Elton sofremos de um mal muito grande, que é nunca conseguir terminar nada que a gente começa no Minecraft. Porque você começa, aí você vai tendo ideias cada vez mais megalomaníacas e vai se perdendo, né? Exatamente. O meu problema é exatamente esse também. Eu sempre penso na coisa mais impossível de fazer, aí no meio do caminho eu dou uma desistida. Mas ó, deixa eu mostrar pelo lado de fora aqui primeiro. Aqui tudo parede de gelo. Então basicamente vai ser uma casa subterrânea com paredes de vidro, né? Pra poder ficar observando o mar de dentro dele. Basicamente as paredes em volta aqui da casa eu já fiz tudo de vidro que vai até ali no fundo do mar. Então depois eu vou construir toda a estrutura aqui dentro, né? Das paredes de vidro, as escadarias que vão descer pra baixo. Por enquanto que eu tenho uma escada improvisada só pra eu descer dentro da obra aqui, porque tá tudo processo ainda de construção. Mergulhar aqui dentro. Ó, aqui a gente chega nas paredes de vidro. Esses blocos de terra que estão aqui faz parte da obra, né? Que a minha estratégia que eu pensei pra tirar toda essa água aqui de dentro onde eu construí as paredes de vidro foi: bom, vou encher aqui dentro de bloco de terra, depois eu quebro todos esses blocos de terra, né? Pra não ter mais água ali dentro. Só que demora muito, porque é muito bloco. Vocês viram lá, eu já coloquei muito bloco e tô lá no fundo ainda do mar. E foi isso que me deu a... Eu acho que a gente vai cansando, né? Você tem uma ideia muito mirabolante, depois você vai cansando dela. Outra parte importante dessa jornada aqui é essa plantação aqui, ó. Tudo com plantação de trigo. Então aqui eu vivo na base da dieta do pão. Olha meu inventário aqui de pão. 128, 130 pão, 130 pão na mochila e esses aqui prontos para ser produzido. Então isso aqui é só colher o trigo, produzir os pão e estamos com comida infinita. Recomendo, inclusive, para quem joga Minecraft aí, eu acho que a plantação de trigo é a melhor fonte de alimento infinita que tem. Mais fácil ainda é você saquear a vila e ficar roubando pão dos outros, trigo dos outros. Roubar a padaria. Bom, então, acho que eu mostrei tudo, né? Aqui é onde eu armazeno todas as minhas coisas. Aqui é o túnel que a gente sai lá daquele outro lado que eu mostrei pra vocês na hora que eu abri o jogo. Aqui fora... eu quero pegar um mapa. Vou carregar comigo 2 mapas do tesouro, pra caso nessa exploração nossa a gente se aproximar, né? Mas não vou focar nisso, não. Eu vou dar só mais uma olhadinha aqui nessa ilha que eu tô, pra gente dar uma olhada na paisagem, pra gente entender como que é essa ilha, né? Não é muito grande a ilha, na verdade. Aquele lugar de onde eu saí lá já é quase que do outro lado da ilha. Vou só subir num lugar alto pra gente ter uma visão mais ampla.
daquelas montanhas. E depois eu vou pegar o barquinho pra gente ir pra uma outra ilha pra ver as diferenças também, né? Dessa ilha pra outra. Essa ilha aqui é muita pedra, né? Quer que eu vou pra outra ilha já? Não, eu quero que você pare um pouquinho pra gente olhar as paisagens. Tá, então mostra aí. Aqui a gente tá olhando de um lugar alto, a gente tá vendo vários tipos de paisagem, olha só. Tem a paisagem lá no fundo com bastante rocha, uma cachoeira de lava, várias árvores ou algum tipo de solo ali, vai olhando. E aí a gente vai vendo vários tipos de paisagem, tá? Esse conceito de paisagem, queria parar um pouquinho aqui só pra gente definir mais um conceito, tá? É um conceito também bem importante pra tudo isso que a gente tá falando de ecologia, de biomas, tudo mais. Pode ser que vocês encontrem em algum momento aí que vocês estão estudando, fazendo alguma prova, esse conceito de paisagem, tá? Então, paisagem é tudo aquilo que nós podemos interpretar por meio da nossa visão e que está dentro de um espaço geográfico. Então, quando ele olha para diferentes lados ali, olhando as paisagens, estamos conseguindo olhar para um determinado espaço geográfico e interpretar várias daquelas coisas que estão ali, que são partes do ecossistema, né? Envolvendo aí fatores bióticos, abióticos e tudo mais. E é tudo que a gente consegue interpretar por meio da nossa visão num determinado espaço geográfico, ok? Tá, então podemos começar a nossa exploração. Agora a gente vai jogar aqui de forma bem livre e comentando com vocês. Inclusive, se vocês quiserem ir pedindo coisas aí, lugares que vocês querem que a gente busque, tá? E nosso objetivo aqui é passar pelo maior número de tipos de biomas aí que a gente conseguir, pra gente ver essa diversidade de biomas, então, ao longo do jogo, tá? Lembrando, pessoal, que obviamente a gente tá falando de um mundo fictício aqui, que é o Minecraft. Acho que ninguém de vocês acha que existe na vida real um mundo de bloquinhos como esse, tá? Então, obviamente, muito aqui do que a gente tem no Minecraft é fictício, mas também guarda uma certa semelhança com a vida real, né? Vários dos biomas que a gente tem aqui são baseados em biomas reais, então a gente vai conseguir trabalhar mais nessa parte dos conceitos dos biomas, não focando tanto em qual tipo de bioma que é. Se tivesse no Brasil, qual bioma seria, a gente pode até comentar sobre isso, mas é mais pra focar nos conceitos, certo? E agora a gente vai explorar pra ver se a gente consegue encontrar vários biomas diferentes aqui no nosso caminho. Vou nessa direção aqui, porque eu sei que ele tem umas ilhas próximas, que vai ser legal da gente olhar elas também. Esse shader da água é legal porque a gente consegue ver também o que tá acontecendo ali debaixo da água, né? Então aí, ó, só nessa viagem que ele tá fazendo nesse oceano, a gente já tá vendo várias espécies, vários indivíduos, várias populações e até mesmo comunidades, né? Tentem ir olhando, observando tudo isso ao redor, mas com essa leitura crítica aí dos conceitos que a gente tá tratando hoje, tá? Olhando, então, se vocês estão olhando ali várias plantinhas diferentes, cada uma delas é um indivíduo, né? Por exemplo, aí, ó, estamos olhando girassol e essa espécie de grama, de gramínea, né? Então aí estamos falando de duas espécies já que a gente já pode ver de cara nesse ambiente. Elas estão interagindo entre si, tem fatores bióticos e tudo mais. Será que eu já tô vendo um bioma aí? Acabei de pisar na Terra, será que eu já estou me deparando com um bioma? Sim. Sim. Então se eu tô falando aí dessas duas espécies de gramíneas, será que eu já estou falando de comunidades? Já estou falando de comunidades, Elton? Já tá falando de comunidade. Sim. E já estou falando de populações também? Sim. E aqui é a população dos girassol e dos cavalos, essa ilha. Tá. É a ilha dos girassol de Van Gogh e é cheio de cavalo. Entendi. Então, a gente tem populações aí de espécies diferentes, né? Então, vamos definir bem. Quando eu tô falando de populações, é só a população dos girassóis. Sim. A população de cavalo é outra população. Sim. Se você quiser falar isso que você falou dos dois juntos, é uma comunidade. Sim, não. Certo? Sim. Dá mais uma andadinha nessa parte aqui, ó. Aqui? Isso. Então, ó, aí a gente tem as espécies de planta, de animais, que a gente falou, né? E a gente também consegue observar os fatores abióticos componentes dessa paisagem. Então, a gente tem, por exemplo, aí um determinado tipo de solo, que é fértil, né? Pelo jeito. Estão nascendo várias plantas aí. Ali começaram a aparecer as árvores, ó, primeiras árvores que a gente vê nesse bioma. Então, a gente já tá percebendo o tipo de solo, as espécies, tudo mais. E estamos também observando essa paisagem. Olha só como que é essa paisagem. Aqui, pode olhar pra cá, por favor. As árvores são bem espaçadas uma da outra. Não é um ambiente de mata fechada. É um ambiente bem aberto, com gramíneas e tudo mais, certo? Sim. Tem um pouquinho de água, então encontramos mais um fator abiótico. Tem um pouquinho de água aqui, um pequeno laguinho, talvez, a gente poderia dizer. Brejinho. Ali mais algumas espécies de flores. Agora eu tenho uma pergunta. Ali apareceu outra espécie de animal, um burrinho. Será, quando a gente olha um bioma que é mais
espaço aberto, tipo esse daí a gente poderia dizer, por exemplo, o Cerrado, que é um espaço bem aberto com as espécies bem de árvores, principalmente, bem distantes uma da outra. E a gente depois compara com a floresta amazônica, por exemplo, que é uma floresta super fechada, ou com uma mata atlântica, por exemplo, que também é bem fechada, lá do litoral. Você me diria que o Cerrado, por ele ser um espaço aberto, assim, ele é menos diverso, que a diversidade dele é baixa, a biodiversidade dele é pouca? Não. O que vocês acham? O que vocês acham aí no chat, pessoal? Se eu fosse comparar o Cerrado com a Amazônia ou com algum outro ambiente de mata fechada, eu poderia dizer que esse é um ambiente pobre, que tem pouca biodiversidade só por ele ser um ambiente aberto? E ele já tem meio que uma cara de desmatado? Às vezes a gente olha pro Cerrado e acha que estamos falando de um pedaço de floresta que foi desmatado, né? Mas é simplesmente porque aquele ambiente é daquele jeito mesmo. É, nítido a mudança ali, né? Que bem aberto as árvores ali, bem espaçado o ambiente, pra cá muito. O bioma do Cerrado é um bioma extremamente desmatado e degradado por causa desse tipo de pensamento, tá? O bioma, a Caatinga, o Cerrado, a Caatinga, outros biomas que têm essa mesma característica de ser mais seco, mais aberto, passa para as pessoas a ideia de que ali não tem biodiversidade, ali é um lugar pobre, ali é um lugar infértil e por isso as pessoas já fazem logo o link de não precisa de cuidados. Já é um lugar que tá desmatado, parece que ele já é desmatado, então a gente não precisa preservar ele, não precisa ter atenção aí nesse sentido, tá? Isso não é verdade, tá, pessoal? O Cerrado é um dos biomas mais ameaçados do Brasil e ele é um bioma extremamente biodiverso, muito rico. Inclusive tem várias e várias e várias espécies de vários animais, de várias plantas que só ocorrem no Cerrado. Então vamos tomar cuidado para não cair nessa tentação de achar que o porquê um ambiente aparentemente tem menos planta que o outro, que ele é menos biodiverso e que por isso ele não merece tanta atenção, tá? Todos os biomas merecem a mesma atenção que o mundo inteiro dá pra Amazônia, por exemplo, certo? Não tô falando que a Amazônia devia ser esquecida, tá? Eu só acho que os outros biomas também mereciam a mesma atenção nesse sentido aí do cuidado com o meio ambiente. Ó, eu cheguei num outro lugar, aí volto pra algo que seria parecido errado. Pode ir pra lá, certo? Pode ir também procurar um ambiente de mata mais fechado pra gente ver diferente depois. Aqui, ó, estamos vendo ali umas espécies de ovelhinha também. Lógico, né? Lembrando que o Minecraft não é o mundo real, então não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que tem ovelhas no Cerrado, tá? A gente tá só trabalhando os conceitos. Temos as aves agora também. Ali, ó. Nossa, a vista é bonita, hein? Outra coisa bem legal que a gente pode perceber aqui jogando Minecraft que tem relação com a realidade, os biomas não são delimitados dentro de uma linha certinha ali dentro do mapa, tá? O bioma não sabe onde que começa o estado de São Paulo e termina o estado de São Paulo e depois começa o estado de Minas Gerais. Então eles não estão delimitados geograficamente da mesma forma ali que os estados, que as cidades e tudo mais, tá? Inclusive, existe muita transição entre biomas. Essa zona de transição, onde tá juntando um bioma no outro, vai ter várias extensões, às vezes tem grandes que ocupam aí estados, cidades, que têm características misturadas de um bioma e de outro. É o nosso caso aqui, é o caso aqui da nossa região de Ribeirão Preto. Nós estamos numa transição entre Cerrado e Mata Atlântica. A maioria das pessoas não sabe disso, acha que a gente vive só na Mata Atlântica, tá? Mas aqui em Ribeirão tem até mais Cerrado do que Mata Atlântica, tá? E além disso, a nossa Mata Atlântica é extremamente parecida com o Cerrado. Outra coisa que eu queria falar importante, né? Já falei que os biomas em si são subdivididos em outras partes. O Cerrado, eu gosto bastante de falar desse bioma porque ele é bem negligenciado aqui no Brasil. As pessoas não dão atenção, não sabem o tamanho da importância e tudo que tem nele. O Cerrado mesmo tem várias e várias e várias fitofisionomias diferentes lá dentro dele, tá? O Cerrado não é uma coisa só. O Cerrado não é só essa parte aberta com árvores espaçadas que a gente conhece mais aí através da mídia. Também tem partes alagadas no Cerrado, por exemplo, que são as veredas. Não sei se vocês sabiam disso, olha só que loucura. Todo mundo acha que o Cerrado é só uma coisa muito seca, né? Mas tem parte alagada também. Tem parte que é de floresta, mas um pouquinho mais fechada, bem parecida com uma Mata Atlântica, tá? Então tem que lembrar aí dessas subdivisões dos biomas também. Você traga uma cama comigo, né? Por quê? Passa pelas ovelhas. Mas seja valente, você tem a sua roupa de diamante, eu confio em você. Agora estamos transicionando, ó. Estamos entrando numa área de mata mais fechada, muito mais árvores perto uma da outra, outras espécies de planta. Vira aqui pra mostrar. Apareceu uma espéciezinha de planta de novo aqui, ó. Essa espécie aqui não tinha lá naquele outro bioma que a gente tava. Outro conceito bem legal pra gente definir aqui é o conceito de endemismo, tá? A gente chama uma espécie de endêmica quando ela é exclusiva de um determinado lugar, certo? Ou de um determinado bioma, ou
ou pode ser também, nesse caso aí, quando a gente tá falando de endemismo, uma região mais geográfica mesmo, endêmica de um país, de um continente, certo? Quando eu falo que ela é endêmica, ela só ocorre lá. Então essa plantinha aqui me parece ser endêmica desse bioma, a gente não tinha visto ela em nenhum outro. Eu nunca vi em nenhum outro bioma aqui do Minecraft. Tem vários outros exemplos de espécies endêmicas aqui também. Então aqui estamos numa região que tem bastante árvore, a gente consegue ver um solo fértil também, né? Mas acho que por enquanto não vimos muitos animais aparecendo aqui, né? Mas agora tá de noite. E parece que a espécie de árvore que tem aqui é a mesma também, né? Pelo menos começou a aparecer outra agora, mas naquela parte ali que a gente tava tinha só uma, então não tem uma diversidade tão grande de árvores aqui nessa parte. Por enquanto vimos 2 espécies de plantas e nenhum animal. É muito íngreme, então muito em cima da montanha. Lembra que a gente falou da questão da altitude? Então esse é um bioma de uma altitude alta, né? De montanha. As características dos vegetais e dos animais são bem diferentes daqueles que vivem em baixa altitude e alta altitude, tá? Tem espécies que são endêmicas, exclusivas de determinadas faixas de altitude, tá? Quando eu tava no meu mestrado, no meu doutorado, eu estudei algumas dessas espécies que só ocorriam acima, por exemplo, de 1080 metros de altitude. Abaixo disso a gente não encontrava ela, mas começava a ir para uma região mais alta, ela começava a aparecer, tá? Tem bastante disso também. As condições ambientais são bem diferentes lá de cima da montanha para debaixo da montanha. Então as espécies que conseguem sobreviver em uma ou outra também vão ser diferentes. Lógico que tem aquelas que conseguem viver numa faixa ampla, isso daí é para tudo, tá? São as espécies mais generalistas. Eu acho que eu encontrei outro bioma. Eu quero que você vá para lá, esse é bem legal. Esse é o bioma, para mim, acho que tá no top 2 de mais legais. Começa a ter uma planta que não tinha nos outros. Isso, que é um bambu aí, né? Árvores muito mais próximas umas das outras agora, bem fechado mesmo. Essas espécies de plantas aí que lembram as eras aqui do mundo real, né? Caindo aí das árvores. Só tentando... Tem ali, ó, as espécies de aves agora silvestres, olha só que legal. Eu adoro, o que eu mais gosto de fazer no Minecraft é domesticar bicho, gente. Se eu tivesse jogando agora, eu ia domesticar esses periquitinhos tudo pra mim. Exatamente isso que eu ia falar. Se fosse você que encontrou ali fácil, 2 periquitinhos, um branco e um azul. Dando bobeira, eu já ia pegar. Ia parar qualquer coisa que você estivesse fazendo, meu Deus. Parar qualquer coisa que você tava fazendo pra pegar os periquitinhos, isso é verdade. É o que eu mais gosto de fazer. De então, pessoal, aqui nós estamos num bioma que se a gente, ali na frente, né, se a gente fosse comparar com o Brasil, mais ou menos, eu diria que parece mais com a floresta amazônica, tá? As florestas bem altas, olha só a diferença dessas árvores para que a gente tava ali atrás, tá? Bem mais altas, com esses troncos aí lotados de outras plantas que vivem em parceria, vamos dizer assim, simbiose com as árvores, tá? Tem uma diversidade maior de bicho, a gente mal chegou ali, já encontramos 2 periquitinhos que parecem bem com papagaios ou araras. Então, se fosse para dizer que em qual bioma a gente tá, se aí fosse o Brasil, eu falaria que era a Amazônia. Sem contar que tem cacau também, o que me faz achar mais ainda que a gente tá na Amazônia. Você tá olhando aí pra um fruto de cacau. Sim. Vamos tentar achar um bioma. Vou lançar um desafio pro Elton pra ver se ele acha um bioma que eu acho bem bonito também, que é aquele de deserto que tem as terras de várias cores, as areias coloridas. Tá. Qual bioma que vocês gostam mais, gente? Fala aí pra gente. É muito difícil de achar esse, a gente pode tentar achar o de coral. Pode ser também. Acho que eu até prefiro, talvez. Bom, de qualquer forma, tem que ir reto toda a vida até chegar numa praia. Né? Aí, ó, uma transição. Olha só, estamos passando por uma transição. Olha aqui, algumas espécies de árvore de um bioma, quase que juntos ali com o outro. Então, bem nesse lugarzinho aqui que o Elton tá agora, a gente tá numa transição, num ecótone, é outro nome que a gente tem pra transição de biomas. Ecótone, tá? Entre esses 2 ecossistemas aí. Outra coisa legal que tá aparecendo aqui, ó, a gente não tá no cerrado mais, mas ver esse fogo aí pegando de forma espontânea na natureza me lembrou de falar mais alguma coisinha sobre o cerrado, que eu já falei pra vocês que eu gosto bastante. Então, olha só, esse fogo tá pegando aqui, só tem a gente jogando de ser humano nesse mundo, né? Então, a gente já sabe que não foi um ser humano que colocou esse fogo aqui, ele pegou de forma natural, nesse caso, porque tá perto de uma piscina de lava, né? Num lago de lava aí. Isso é algo que acontece também na natureza, tá, pessoal?
O Cerrado é um bioma que é famoso aí por ter essa questão do fogo natural. Lógico que existem incêndios criminosos aí causados pelo ser humano, mas o fogo é algo que faz parte aí, é um dos fatores abióticos do Cerrado. A temperatura é tão alta e a desidratação das árvores também é tão alta que em certos momentos acontece esse fogo espontâneo aí. Faz parte, é algo que o bioma faz parte dele. Então, ali acontece óbvio que com fogo vai morrer algumas espécies, mas isso também de certa forma renova ali as condições do cerrado. É importante pro ciclo de vida do cerrado esse fogo. Tem um portal ali, não tem, né? Mas você não vai lá agora, você vai focar no... mas bonito, vocês acham? No deserto. Tá, então vamos... Fica na praia, vamos no Recife de Coral pra depois já sair daí? Cuidado pra não cair daí só. O pulo de ver lá na água. Exatamente, mas eu também não quero pular na água e cair na rocha, né? Vai, meu filho, vai, dá. Foi por pouco. Eu achei que não dava por um instante, eu já ia. Então aí agora estamos vendo um ecossistema aquático, tá? Que faz parte dos biomas. Aí já chegamos numa área com areia, ó. Mas cadê o seu barco? Você largou lá? Porque sair numa jornada sem fim. Mas leva o barco, né, meu filho? Eu tenho... Não sei se vocês separaram lá no começo o tanto de save que a gente tem. Vários projetos megalomaníacos começados. Projetos acabados. Porque eu gosto muito da sensação de começar algo novo, né? Então, aí acabo abandonando um e indo pra outro. Ver como está o mundo que foi gerado, né? Você vai no Recife de Coral agora? Já tô olhando aqui, se você vê alguma coisa interessante pra cá. Então a gente vai só mais agora no Recife de Coral e já vamos encerrar aqui a parte do Minecraft. Olha que legal. Só olha pro lado de cá. A gente tá passando agora por um ambiente, ó, nevado. Outro tipo de paisagem, outro tipo de bioma também. Olha lá que árvores diferentes. A gente ainda não tinha visto pinheiros. Se eu fosse comparar aqui com o Brasil, eu diria que essas árvores aí são parecidas com com os nossos pinheiros, né? Aí estamos vendo várias espécies de alga. Aliás, vários indivíduos de uma mesma espécie, parece nessa parte que você tá. Aqui já começamos a ver indivíduos de outras espécies. Então, ó, duas populações ali pertinho uma da outra, formando então uma comunidade de algas. Aí a gente tá vendo os peixes, ó, uma população de peixes junto com aquelas outras espécies de alga que a gente já tinha visto, uma comunidade um pouquinho maior. Passou uns peixinhos diferentes. Talvez você esteja próximo. Ó, tem esse aqui atrás, e um outro também é diferente. Ali, ó, pra cá, porque você acabou de passar. Ali. Talvez você esteja próximo do Recife de Coral. Então, ó, vimos duas espécies que não tinham aparecido em nenhum lugar em essas espécies de peixe. Eu arriscaria dizer que ela é endêmica aí desse lugar que você tá agora. Ali, mais uma aqui embaixo, acabou de passar um roxo e amarelo ali, ó. Bonito. Se eu estivesse jogando sozinho, eu também ia catar esses peixinhos tudo pra levar pro meu aquário. Uma coisa que eu também acho que me encantou aqui no Minecraft quando eu comecei a jogar é que é bem parecido, dá pra gente trabalhar bastante essa parte da vida do cientista que eu gosto muito, tem tudo a ver com a área da ciência que eu escolhi, que é a da observação. Muito da vida do biólogo é pautada nessa questão da observação. A gente precisa ter olhos muito atentos, né? Principalmente no caso ali do que eu fazia no meu trabalho, que era procurar espécies novas que ninguém nunca tinha visto antes. Então a gente acaba treinando muito o olho para ver coisas que ninguém mais vê, tá? Então o meu olho ele é muito bom para isso, porque eu já tenho um treinamento muito, muito avançado. Fiquei 10 anos aí da minha vida treinando essa capacidade, essa habilidade. Então até no Minecraft às vezes eu vejo coisas que até Deus duvida.